Olá a todos, meu nome é Erlane e eu sou aluna de nutrição da UFRJ e faço parte da comissão do Encontro Sabores e Saberes, que é um encontro anual, e que esse ano vai ter como tema perdas e desperdício de alimento, da produção ao prato. Hoje a nossa entrevista é com a Renata Machado, que ela é nutricionista, doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas, mestre em Epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social. Ela é coordenadora geral do Sistema Integrado de Alimentação da UFRJ, vice-presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro e também é coordenadora do projeto de extensão Horta Orgânica de Punks e Especiarias do restaurante universitário da UFRJ. Ela também faz parte da Comissão de Sabores e Saberes desde 2012 e eu vou dar a palavra para ela poder se apresentar um pouco. Oi, Erlane, bom dia Bom a dia. todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês, aqui pelos Sabores e Saberes. Tenho o prazer de estar compondo a comissão organizadora e participando desse evento desde 2012. E eu me lembro lá no início que, desde que era em frente ao Rio Central, tinha uma tenda enorme lá, que tinha a exposição dos agricultores, tinha roda de conversa, tinha apresentação de dança com a companhia folclórica, enfim. É um evento que eu considero diferente, né? Porque tem um diferencial, que é a troca de sabores e de saberes. Ele não é feito só de palestras, ele tem aquele momento que você consegue trocar com os agricultores, com os artesãos. É muito bacana e é sempre um prazer participar. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. E hoje a gente vai abordar como tema sustentabilidade na produção de refeições, estratégia para evitar o desperdício de alimentos pelo sistema de alimentação da UFRJ. Contextualizando um pouco, o Sistema Integrado de Alimentação da UFRJ é composto por 6 restaurantes universitários e também é composto pelo ACOP e que faz parte também a educação infantil. E para introduzir a nossa primeira pergunta, eu te pergunto qual foi a importância de ter um serviço de alimentação para os alunos funcionários dentro da UFRJ. Lembrando que o restaurante universitário faz parte de atividades acadêmicas do curso de gastronomia e nutrição. Então, é, o sistema de alimentação, a ideia ele é composto por tudo que fala de alimentação dentro da universidade. Nós temos restaurantes universitários, nós temos escola, creche, residência estudantil, enfim, a gente atende por dia mais de cerca de 8, 10 mil pessoas em tempos normais, né? Sem considerar agora esse tempo de pandemia. E é sempre importante lembrar que é uma conquista, né? Não foi sempre assim, né? Nós ficamos 15 anos sem restaurante universitário na UFRJ, e eu considero como equipamento público social de alimentação e nutrição fundamental para a permanência do estudante na universidade, né? E sabe que muitos dos estudantes, talvez a mais importante, às vezes a única refeição do dia é a que eles fazem nos restaurantes universitários. Então, tem um papel fundamental no desenvolvimento da universidade a questão da alimentação. Verdade. E até em relação à alimentação também do estudante, conhece alimentos, tem contato com o alimento pelo restaurante universitário. Não, o restaurante universitário também contribui também por novos conhecimentos de alimentos. Não faz parte tanto da rotina, né, do aluno, do brasileiro, do prato brasileiro com alimentos como grão de bico, lentilha, e que o restaurante universitário proporciona isso. Muito obrigada. É interessante assim na educação, né, mesmo, na educação alimentar. Tudo que está ali é muito pensado, muito planejado. A gente tem uma equipe maravilhosa de nutricionistas. Nós somos, os restaurantes universitários são restaurantes de escola, né? Então existe uma coordenação acadêmica. Até mandar um abraço à professora Verônica Figueiredo, que ela atualmente é a coordenadora do Instituto de Nutrição. E, enfim, a gente tem estágios curriculares lá de nutrição e de gastronomia, e tudo isso ajuda a planejar e executar cardápios enfim, que atingem não só as condições nutricionais de todo mundo, mas também são estratégias de educação alimentar e nutricional, né? Tem muita gente que chega e fala, nunca tinha comido, sei lá, chuchu na vida, passei a comer depois que eu vi aqui. Muitos alimentos
o grão de bico, como você falou, Aham, muitos sim. alimentos que não eram da alimentação usual das pessoas, elas passaram a comer pela primeira vez no restaurante universitário, né? A gente coloca como opção o arroz branco, o arroz integral. Muita gente também não tinha essa experiência de consumir produtos integrais, né? A gente procura chamar atenção, por exemplo, para a questão do açúcar, do consumo de açúcar. Então, quando a gente oferece um refresco, e vale dizer que é de polpa natural, não é pozinho, não é nada artificial, refrescos de polpa, sem conservantes, sem corante, a gente oferece com e sem açúcar, com forma de estratégia de educação alimentar e nutricional também. E o restaurante precisa comprar e produzir uma grande quantidade de comida. Quais são as estratégias que vocês utilizam para evitar o desperdício? Excelente pergunta, Erlane. A gente lida o tempo todo com volumes assim extraordinários, nada é de pouquinho, tudo é de tonelada, né? Então, tudo que a gente faz tem um impacto muito grande. Então, desde a embalagem que a gente comprou, são muitas caixas, tem muito papelão, tem vidro, tudo tem um impacto grande na sustentabilidade e no meio ambiente, né? Então, a gente começa com estratégias para lidar com cada uma dessas etapas. A gente tem não só uma preocupação, eu diria que é um compromisso com a questão de sustentabilidade, né? Não só de produzir alimento, mas com a questão de onde vem esse alimento e para onde ele vai. Isso inclui todas as etapas e todos os materiais e todas as eventuais sobras que venham a ocorrer. A gente tenta pensar em tudo isso. Então, a gente, por exemplo, já conseguiu já operacionalizar mesmo a reciclagem de todo o papelão, todo, 100% do papelão que vem de todas as embalagens já são reciclados. A gente já consegue reciclar todos os vidros e lâmpadas, todos vão para reciclagem. Todo o óleo da cozinha que a gente usa, ele vai para uma empresa da economia, uma cooperativa da economia solidária, que transforma esse óleo em sabão, e vão para comunidades carentes. Né? Então, a gente já consegue dar a destinação a todo o óleo, todo o papelão, todo o vidro. Conseguimos mais recentemente dar destinação para a reciclagem dos copos plásticos, que era uma dificuldade que a gente tinha, né? Mas a gente já consegue reciclar também os copos plásticos. E com relação aos resíduos orgânicos, esse é o maior desafio, né? Como reciclar resíduos orgânicos. Então, a gente traça dois caminhos. O primeiro, um é ter o mínimo de sobras possível, né? Tem uma parte que é inevitável, mas a gente tem que evitar o que a gente chama de desperdício. Então, a gente tem um mínimo, que é uma sobra natural possível. Dentro dessa sobra, a gente já conseguiu esse ano, por exemplo, nos arredores do Rio a gente tem uma área que era de jardim e a gente conseguiu revitalizar e transformar numa horta orgânica. Dentro desse projeto da horta, a gente tem um projeto de compostagem também. Então, esse ano a gente já conseguiu reciclar mais de 16 toneladas de resíduos orgânicos, né? E a gente procura, dentro do planejamento, felizmente a gente tem uma equipe técnica muito bacana, a gente faz o planejamento não só mensal, como semanal e no dia a dia, para minimizar sobras. Por quê? Porque muitas coisas interferem na quantidade de refeições. Por exemplo, coisas que a gente consegue controlar e já são conhecidas e outras não. Então, a gente tem um público diferente, sabe? Em época de prova, né? Muita gente está fazendo prova, acaba não indo almoçar, só faz a prova e vai embora. Às vezes você se planejou para determinar o número de refeições e reduziu. Tem coisas que você não consegue controlar, estava tudo bem, de repente choveu bastante, começou a chover. Então, você tem um público que diminui só porque choveu. Algumas coisas estão no nosso controle, outras não. E como é que a gente faz para se adaptar para não ter desperdício de alimentos nesse período? A gente adotou uma estratégia de produção por parcial, por partida das refeições. A gente sabe que a gente vai ter um almoço, sei lá, com 2.000 refeições, não há necessidade de logo no início você estar com as 2.000 refeições prontas, porque tem coisas que acontecem com as quais você não tem o menor controle sobre elas. Então, você começa com um determinado percentual de refeições, faz um acompanhamento e vai produzindo ao longo das refeições. Isso minimiza bastante a questão das sobras e do desperdício. Uma coisa, né, um comentário é que o restaurante universitário antes era a copeira que servia o arroz e feijão e passou para o servo e service. Agora são os alunos, funcionários que servem apenas o arroz e feijão. Isso foi uma estratégia que vocês
pensaram para evitar o desperdício também de alimento? Foi pensada por duas razões. Uma, porque existia como é que pessoas ficam um pouco incomodadas pela dificuldade de ter no seu prato a quantidade exata do que comer. Eu e muitas pessoas se sentem mal de não comer tudo que está no prato, enfim, de jogar fora. Sim. Trazia um desconforto, era uma reclamação somente das mulheres, né? Por quê? Mesmo as copeiras sendo orientadas a colocar no prato a quantidade que o comensal solicitar, nem sempre isso acontece, né? Principalmente quando elas estão de máscara, enfim, cada um tem uma linguagem diferente, um fala um pouquinho mais, outro fala um pouquinho mais, de formas diferentes. Então, nem sempre a quantidade quando outra pessoa coloca no prato é o que você gostaria de comer. Então, isso daí gerava um pouco de insatisfação das pessoas. Então, e também porque se vinha mais do que você come, acabava jogando fora um desperdício sem necessidade, né? Então, a gente tinha um pouco de incerteza em saber o que ia acontecer. Será que se as pessoas se servissem? A gente tem um planejamento para as refeições, da quantidade de refeições, a gente tem um porcionamento, né? A quantidade em gramas por refeição é fixa, e daí a gente consegue fazer o nosso planejamento. E aí, como fazer esse planejamento sem saber, né, exatamente? A gente teria dúvidas se as pessoas iam comer muito mais, muito menos, como é que seria isso? E com relação à fila também, era uma preocupação. Se as pessoas iam demorar muito tempo se servindo ou não, porque as filas são grandes, principalmente no horário de pico, né? De meio-dia a 1 hora, tem muita gente querendo comer, e a gente tinha todo esse tipo de preocupação. Mas decidimos fazer, em nome da sustentabilidade, a gente achou que ia ser uma coisa boa, e realmente funcionou muito bem, foi uma experiência bastante positiva, né? Gerou grande satisfação por parte dos usuários, que conseguem agora colocar exatamente a quantidade que elas vão comer, e gerou uma redução no consumo de arroz e de feijão de 30%. A gente considera bastante significativo, né? Foi uma experiência bem bacana. E o que vocês fazem, né, com os alimentos que infelizmente eles descartados? Você falou que vocês fazem compostagem, vocês fazem mais alguma coisa? Os alimentos que têm que ser descartado. A gente procura que haja o mínimo de sobras possível, tá? Se houver, não são reutilizadas, tá? E elas são descartadas. O que a gente consegue, a gente faz a compostagem, e o que a gente não consegue atender, não dá para atender a demanda toda, a gente só consegue atender parcialmente, segue na coleta de resíduos regular da universidade. Normal. Eu queria saber quais são os critérios utilizados na hora de montar o cardápio. Se vocês levam em consideração frutas, verduras e legumes que estão na safra e se a adesão por parte do aluno do cardápio é levada em consideração na hora de elaboração. Interessante. Essa parte do planejamento de cardápios, ela é extremamente complexa. Tem uma equipe de nutricionistas da UFRJ focada só nessa parte de planejamento, né? E ela tem diversos critérios. A gente usa critérios técnicos de qualidade, né? A gente usa métodos como a QPC, a gente utiliza como base as políticas públicas de alimentação e nutrição, a gente utiliza o Guia Alimentar para a População Brasileira, diversos parâmetros técnicos e científicos da área de nutrição. E de qualidade mesmo. A gente prioriza sempre alimentos in natura e alimentos minimamente processados. A gente não utiliza de forma alguma temperos artificiais, por exemplo. A gente só utiliza temperos naturais. Enfim, cada alimento tem uma frequência mensal e semanal, que são previamente estipuladas para entrar no cardápio. Evitamos frituras, doces, esse tipo de alimento. E a gente considera também isso no planejamento mensal no cardápio, né? A safra é muito importante, que você consegue alimentos tanto com melhor custo quanto de melhor qualidade. Então, a gente muda mês a mês de acordo com a safra. E não só mês a mês, eu diria que a gente muda dia a dia, conforme a necessidade. Porque não há necessidade, não é, por exemplo, que eu fiz um cardápio há um mês atrás, que eu tenho que servir, vamos supor, alface hoje, e aí caiu uma chuva danada, não tem alface no mercado, eu vou dizer, não, eu botei alface, vai ter que ser alface, porque é alface e pronto. Não, eu não tenho mais alface, mas eu tenho alguma outra coisa de valor nutricional semelhante, que vai ter um impacto ambiental melhor, que eu vou ter, na verdade, talvez um preço de aquisição melhor, por que não, né? Vai vir um produto de melhor qualidade. Então, a gente faz um trabalho diário de planejamento dietético. É bem complexo.
A gente teve, por exemplo, lembrando quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, que a gente, em algum momento, a gente não tinha hortaliça, né? E a gente teve que adaptar a nossa entrada, fazer um trabalho diferente, enfim, mas não deixamos de ser o cardápio bom para todo mundo. Mas a equipe de planejamento estratégico trabalha bastante, enfim, porque tem todas essas variáveis que eu te falei, né? Todos os parâmetros técnicos, a gente tem Uhum. as dia e a gente tem que compor. Como a gente está em tempo de pandemia, né, do novo coronavírus, e o restaurante universitário ele continua sua atividade. Então, quais modificações foram feitas para adaptar ao cenário atual? Aí, essa é uma excelente pergunta. A gente teve que rever todos os protocolos de higienização. Isso antes da pandemia chegar aqui. Já tinha chegado em outros lugares. Aqui a gente estava na época, eu lembro, do carnaval. Então já tinha o coronavírus em diversos países, mas ainda não tinha chegado efetivamente no Brasil. Mas a gente já estava se preparando. Então a gente já tinha aumentado os pontos de álcool gel, já estava fazendo capacitação com o pessoal, tanto de lavagem de mãos, quanto, enfim, várias coisas. A gente já começou nessa época uma discussão sobre o uso de máscaras, porque ainda não existia, na verdade, existia uma recomendação contrária, né, de não usar máscara e luvas em unidade de alimentação. Essa era essa realidade que a gente tinha. E aí, de repente, chegou no Brasil a pandemia do coronavírus, cuja recomendação era o uso de máscaras, né? Então, ainda existia um debate grande lá no início de usar ou não usar máscara. Aí, finalmente, veio a resolução da Anvisa que deu segurança para a gente poder usar na área de alimentação, né? Dentro do ambiente de trabalho. A gente teve que refazer todo o nosso planejamento do fluxograma de produtivo de refeições. Por quê? De uma hora para outra, não. Com o avançar da pandemia, vieram as decisões governamentais, as normas que a gente teria que seguir. Uma delas recomendava o fechamento de todas as unidades de restaurantes, né? A gente seguiu essa orientação. Então, a partir de 25 de março, Um minuto, fechamos os Renato. Você está restaurantes. escutando o barulho de martelado que eu pedi meu pai para parar rápido, tá não? Não, Eu tô com não. rápido, gente. Eu tô escutando muito. Renato, desculpa, porque meu pai resolveu fazer obra domingo. E eu tô escutando, ó. Imagina. Tu, tu, Ah, daqui tu, não tá dando tu. pra mim, não. Tá bom. Não. Tu, tu, Eu vi no tu, tu. início, depois parou. Aí, ó, viu? Você sabe onde que você parou? Você quer que eu repita a pergunta? O que você quer que eu faça? Eu vou. Peraí, deixa eu tentar me lembrar aqui onde foi que eu parei. Eu tava falando da pandemia, né? Você Sim, voltou. que você teve tipo, um primeiro momento, né? Que teve. Ah, da máscara, que a máscara não tava sendo. Que antes a máscara. Sim, deixa eu me lembrar que não, tá falando de outra coisa. Eu tava falando da. Sim, do momento que nós tivemos, em algum momento, vou voltar agora, tá? Tá. 2, 3, voltando. E aí nós tivemos que fechar todos os restaurantes universitários, né? Veio uma recomendação de saúde pública de fechar, de suspender as aulas em todas as instâncias. Então foram suspensas as aulas em todo o país, inclusive na universidade, né? Então a gente passou para um momento em que a gente não tinha os alunos em aula regular e com os restaurantes fechados. E, por outro lado, a gente tinha a situação dos alunos da residência estudantil, que continuavam no local, né? E a universidade, apesar das aulas suspensas, não parou completamente. Tem equipe na linha de frente trabalhando no enfrentamento, na contingência ao Covid-19. Então, a gente ainda tinha essa demanda. Então, de um dia para o outro, a gente passou de um modelo que a gente atendia uma quantidade enorme de pessoas, em que a pessoa ia lá, se servia no balcão, para uma modalidade completamente diferente, que era de refeições individuais transportadas, que a gente chama de vulgarmente de quentinhas, para essas pessoas que, apesar de tudo, continuam ali na universidade, né? E, enfim, a gente teve que repensar todo o nosso processo de trabalho, a gente teve que refazer o fluxograma, a gente mudou a modalidade de entrega, né, das refeições, e isso gerou muita preocupação com relação a questões de sustentabilidade. Por quê? Aumenta, por exemplo, a quantidade de descartáveis, assim, exponencialmente, né? A gente não tinha talheres descartáveis, não usava isso, agora passou a usar. As embalagens nas quentinhas geram um impacto grande
nos resíduos, né? Isso passou a ser uma preocupação grande. E pensando já em um futuro que a gente não sabe qual é, de retorno, né? Em algum momento vai haver um retorno, a gente começa a pensar nas mudanças que a gente vai ter que fazer no impacto na sustentabilidade, né? A gente vai ter, por exemplo, essa mudança que a gente fez, das pessoas poderem se servir de arroz e feijão. Atualmente, a recomendação da vigilância sanitária é que as pessoas não se sirvam. Por quê? Para evitar cada um pegar no talher. Então, somente a copeira, o funcionário que vai servir, que lava suas mãos regularmente, que usa o álcool gel, somente ela pega no talher. Então, eu fico pensando aqui, refletindo alguns avanços que a gente conseguiu ter, se não vai haver algum tipo de retrocesso, enfim, por causa da pandemia, nesse sentido, né? A gente estava numa campanha, por exemplo, de cada um trazer o seu copo, por exemplo, para diminuir, para reduzir a quantidade de resíduos de copos plásticos. E tem também uma recomendação de que seja evitado esse tipo de situação, que a gente utilize só os recipientes do local, né? Então, a gente já tinha reduzido a quantidade de papel para embrulhar talheres. E volta a recomendação de talheres com embalagem individual. A gente vai ter que repensar muito e rediscutir e reavaliar muitas das medidas de sustentabilidade que a gente já tinha implementado. É um novo normal, digamos assim, daqui para frente, né? E de que forma que a sustentabilidade vai se encaixar nisso é um grande desafio. Ainda não temos todas as respostas. Estamos pensando e estudando bastante. E aí eu vou para a nossa última pergunta. Se o corpo de coordenação dos restaurantes universitários já pensam em estratégias viáveis de cuidado para o período pós-pandemia. Pensamos e muito, estamos quebrando a cabeça, digamos assim, especificamente aqui para o município do Rio de Janeiro. Já apesar da gente não saber quando será o retorno, né, existe toda a política da universidade que vai pensar na saúde do estudante, na saúde do trabalhador. Existe um grupo de trabalho, né, do Covid-19 que vai pensar nisso, nesse retorno gradual, não sabemos quando. Mas em algum momento teremos algum tipo de retorno, já estamos nos planejando, né? A gente já tinha feito, por exemplo, nos restaurantes, mesmo antes de fechar, de reduzir os lugares, tirar 50% das cadeiras. Mas a gente já viu que funcionava parcialmente, por exemplo, tirar só as cadeiras. Por quê? Porque as pessoas arrastavam as cadeiras e sentavam próximo das outras poucas cadeiras. Tirou metade das cadeiras, mas aí na hora de sentar a gente via que as pessoas arrastavam as cadeiras e sentavam umas do lado das outras. Então a gente já decidiu que a gente vai retirar não só as cadeiras, 50%, quanto as mesas. E seguindo o espaçamento determinado pela vigilância sanitária, que é de 2 metros entre as mesas. Já foi determinado aqui no município as chamadas regras de ouro, que passam algumas anotações, como, por exemplo, disponibilizar álcool gel para os usuários, manter uma distância entre as pessoas mínima na fila e quando está sentada, manter aquela distância de 2 metros, sinalização visual, enfim, são 10 regrinhas de ouro lá, que a gente já sabe que vai ter que seguir. Além dessas, a gente já está pensando em estratégias para, enfim, atender de forma segura, né? Evitar o retorno da pandemia, evitar que alguém se contamine, de forma de proteção das pessoas, não só dos usuários, quanto dos trabalhadores, né? Renata, eu queria agradecer pela sua participação, pelo ter aceitado nosso convite. Queria também agradecer a Comissão dos Sabores e Saberes, que está eu e Renata aqui representando, mas por trás tem várias pessoas, vários professores e alunos auxiliando a gente. Queria agradecer também a todos que estavam ouvindo a gente até agora e passo a palavra para a Renata. Obrigada, Hernani. Vou cumprimentar você em nome de todos os alunos que têm sido assim, fundamentais nessa organização, a todos os colegas da Comissão de Sabores e a todo mundo que está assistindo. Estamos participando dessa vez diferente, não presencial, desse festival da UFRJ. Obrigada pelo convite, um abraço. E eu convido a vocês a seguir o Sabores e Saberes nas redes sociais e segue também o Restaurante Universitário. Muito obrigada.